vejo que você fala bastante do laser, né? Como é que tá? O que funciona para o paciente entender? Quando você faz o laser na região da hemorroida, você chega a cortar? Como é que funciona? A hemorroida com laser, ela é uma cirurgia igual à cirurgia convencional, tá? A gente corta e retira o mamilo hemorroidário, que a gente chama. A diferença é que ao invés da gente usar ou bisturi frio ou bisturi elétrico para cortar essa hemorroida, a gente vai usar o laser, tá? E o que o laser ajuda a gente? Ele diminui o dano tecidual que gera uma inflamação. Então, ele dá mais conforto no pós-operatório, diminuindo essa dor. Ele ajuda também numa cicatrização mais rápida e num aspecto final melhor, porque diminui o edema e essa inflamação. Mas lembrando que também é uma cirurgia que a gente corta. Tá. Então não é que vai fazer uma luzinha lá no ânus e vai resolver o problema. Exatamente. A gente tem uma técnica também que a gente usa outro tipo de laser que pode só, vamos explicar assim, queimar o vaso da doença hemorroidária. Então a gente não resseca, a gente entra com laser no mamilo hemorroidário e queima para ele reduzir e aliviar os sintomas. Mas a gente não tirou a hemorroida do... Entendi. E aquelas ligaduras que o pessoal coloca lá, aquelas ligaduras elásticas, ainda faz? Ainda faz. Ele é um tratamento bom, né? Principalmente para o paciente que quer resolver isso rápido, você faz no consultório. Ele só pode ser feito para hemorroidas internas, então... Tá. Geralmente, ele tem melhor resultado para os graus iniciais, 1 e 2. Então, a gente coloca um elastiquinho na base da hemorroida para interromper o fluxo sanguíneo e ela gera uma fibrose e diminui o seu tamanho. Mas também... Igual essa técnica do laser que eu falei, a gente não retira a hemorroida. Então, ela vai continuar lá. Se o paciente não mudar hábitos, ela pode voltar a manifestar os sintomas. E, a longo prazo, pode também voltar mesmo assim. E o pós-operatório acaba sendo menos dolorido? Da ligadura? É um pós-operatório menos dolorido. Não precisa de anestesia, né? A gente faz um consultório sem nenhum preparo, sem nenhuma anestesia. E é bem tranquilo, bem rápido, um procedimento rápido. Geralmente demora quanto tempo para cair a ligadura? Até 7 dias. 7 dias. Uhum. E no laser, você tem que fazer com sedação no hospital? Como é que você costuma fazer? Depende do tamanho, né, do grau da doença hemorroidária, né? Hemorroidas maiores a gente dá preferência por fazer no hospital, mas pode também ser feita em consultório com anestesia local. Depende do conforto do paciente. Tem paciente que não gosta, né? Fica muito ansioso, então prefere... Aí a gente leva para o centro cirúrgico mesmo. Mas pode ser feito em consultório com anestesia local. Vai embora no mesmo dia. Tolera bem, vem, faz o procedimento e vai para casa. Dá para fazer o laser para todas as hemorroidas? Ou tem alguma que tipo, essa não dá? Pode usar em todas, tá? É o mesmo. A gente vai trocar o bisturi elétrico que a gente usaria numa cirurgia convencional pelo laser. Então, ele pode ser usado em qualquer tamanho, interno, externo. A gente pode utilizar dessa técnica. Tem alguma... A taxa... Bom, então, na verdade, é a mesma técnica da cirurgia convencional, só que utilizando um método que seria menos agressivo, vamos assim dizer, para fazer o corte. Usando uma tecnologia que gera menos dor e menos desconforto no pós-operatório, principalmente. Você tem alguma paciente que operou normal e depois precisou refazer com laser? E como é que foi? Tenho paciente que elogiou bastante, tinha trauma, porque sofreu bastante na primeira cirurgia, na técnica convencional. Já internou ansiosa, já com medo de como seria. E aí depois ela ficou surpresa, porque no dia seguinte ela falou, olha, não tô zero dor. Na semana seguinte já estava voltando às atividades dela normal. Então, ela ficou muito contente e falou que não esperava que fosse assim. Também ficou muito contente, porque o aspecto foi bom. Sim. E o pós-operatório foi bem a cicatrização tranquilo. Talvez fique um pouco melhor, né? No final, lá na frente, a cicatrização é similar. Agora, nessa cicatrização inicial, que às vezes no paciente com a técnica convencional demora mais, no laser a gente tem visto que ele é muito mais rápido. Tá. Então, o principal fator de risco, ser constipado e hábitos ruins. Que é o que 99% da população tem. Deve estar aumentando a frequência, né? Tem algum estudo recente de aumento de incidência, alguma coisa assim? Com essa questão, talvez, de redes sociais? Acho que talvez as pessoas estão procurando mais também, né? Então... porque antigamente essa questão do medo, né, do pós-operatório, era comum os pacientes ficarem com medo até de procurar o tratamento, sou obrigado a operar. Sim.
Não, e também notícias bastante sobre câncer. A pessoa, às vezes, procura para descartar também que não tem... acaba Que tendo isso é sangue, importante, né? Porque às Sim. vezes a gente acha que a pessoa, não, é uma hemorroida e quando vai ver, não é, né? E já tentando puxar um pouquinho, qual que é a principal diferença do sangramento da hemorroida para um sangramento de câncer, por exemplo? Não temos como diferenciar, então pode sangrar... Clinicamente eles são iguais. Depende, às vezes pode ser um sangue mais escurecido no câncer, da hemorroida, como é um sangue lá do final do canal anal, ele é um sangue mais vivo, mas o câncer também pode ter um sangramento também similar. Mas aí no câncer de reto, no câncer de cólon, geralmente o sangramento também às vezes pode ser similar. Pode ser similar, pode ser um sangramento mais escuro, às vezes pode não dar sintoma nenhum, né? Às vezes pode nem sangrar. Sim. Mas, por exemplo, o sangramento da hemorroida geralmente cursa aquele sangue no papel. Isso. E o do tumor sai junto com as fezes, Geralmente né? o do tumor sai junto com as fezes. Exato. Mas, no fim das contas, o paciente não vai conseguir saber, né? Não, é difícil o paciente diferenciar, mas... Por isso que, na dúvida, sangrou, tem que ir no médico para avaliar, fazer uma colonoscopia. Como é que tá a questão da coluna hoje de rastreio? Como é que tá indicado para quem? Acima Porque dos 45... isso muda bastante, né? Toda hora, né? Acima dos 45 anos, fazer uma coluna de rastreio para população normal, né? Sem fator de risco, sem nada. E se tiver algum fator de risco, geralmente 10 anos antes, como é que é? 10 antes do familiar que teve... Recentemente eu operei agora um paciente com 37 anos com câncer de cólon. Ele descobriu como? Descobriu com alteração do hábito intestinal. Na verdade, ele começou a ficar com o intestino um pouco mais preso, achou que era um pós-operatório que ele fez recente de retirada de pintas, daí ele achou que fosse por conta da medicação. Chegou a procurar alguns outros profissionais que também achou que fosse... fora da faixa etária, né? Como era muito novo, fizeram até alguns exames de fezes, alguma coisa assim, mas também ele mantinha os sintomas sem nada de outras queixas, sem perda de peso, não tinha sangramento. Tinha histórico familiar? Sem nenhum histórico familiar de câncer, de nenhum